Olá, meu nome é Yasmin e hoje eu vou compartilhar com vocês um trabalho que eu realizei com um bolsista, junto ao Raul, ambos estudantes de História, no projeto O Voto, as Eleições e o Quadro Partidário em um Contexto Oligárquico, de autoria do Vitor Figueiredo e da Cláudia Viscardi. O projeto vai estar inserido em uma onda de revisão historiográfica, assim, numas novas formas de pensar a Primeira República. E por isso, longe de contestar a manipulação que existia em torno do voto, a gente vai pensar também, vamos apostar num argumento de que a maior dificuldade para fazer com que essas eleições acontecessem era com que os eleitores fossem às urnas. Então a gente vai apostar numa participação eleitoral popular diferente daquela tradicional. Também vamos pegar o voto secreto em uma dimensão interpretativa complexa para entender o que ele significava para a sociedade da época. E para isso, a gente vai analisar processos do Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Minas Gerais com mais ênfase devido à relevância na escolha das candidaturas, à economia e à quantidade populacional. Para trabalhar com as nossas hipóteses, a gente vai utilizar como fonte dados estatísticos do IBGE, a Hemeroteca Digital e diários do Congresso Nacional. Pensando que no ciclo anterior já houve a coleta dos dados do IBGE e a coleta na Hemeroteca Digital no recorte temporal selecionado, 1889 até 1930, no ciclo em questão, a gente resumiu os periódicos coletados no ciclo anterior e coletou também 1931, 1932, pensando ali no Código de 32, Código Eleitoral, que poderia ser importante para o andamento do projeto. Eu coloquei essas duas notícias aqui só de ilustração para demonstrar como a gente tem avançado nas nossas discussões a partir do resumo dos materiais coletados. Essa primeira notícia aqui vai estar demonstrando uma discussão que a gente tem pensado bastante, que é como a taxa de abstenção era lida e era enxergada ali pela sociedade. Isso a gente tem visto principalmente a partir da extensão dos comícios que existiam. E ali naqueles comícios, a gente vai percebendo os discursos, né, a análise de discursos eleitorais, que mostra não uma negação da manipulação que existia no voto, mas um esforço muito grande para fazer com que o eleitor fosse às urnas. Então a gente vê ali a participação eleitoral, não só através dessa notícia aqui, mas várias outras que a gente encontrou, sobre um outro viés, sobre uma outra lógica histórica. E nessa segunda notícia vai estar pensando no eixo temático que a gente também está tentando avançar, que é a questão do voto secreto, como que ele era uma discussão muito importante ali naquela época, como que ele dividia a sociedade e como ele era visto como uma salvação. Ele ia salvar o país daquela política de manipulação, ia instalar uma verdadeira democracia e até percebido como uma forma, uma carta de euforia, uma nova abolição do país. E aí, quando a gente foi tentar entender, né, o porquê em jornais da década de 20 está aparecendo esse debate sobre o voto secreto, né, sendo que o voto secreto já tinha sido instituído em lei pela Constituição de 1888, a gente percebeu que, na verdade, apesar de estar em lei, o voto não era praticado, né, o sigilo do voto não era praticado, e no momento ali da votação, durante um processo eleitoral, o eleitor não tinha a privacidade necessária para garantir o sigilo. E aí o que está se debatendo ali nos jornais, que a gente vê as discussões, a defesa justamente com base em modelos de outros países, né? O modelo australiano é um que tem bastante proeminência assim, nessa discussão, é bastante citado, a defesa de que haja uma cabine de isolamento que permita a privacidade do eleitor e que a cédula seja inserida num envelope uniforme, num envelope escuro, opaco, né? Para que não possa ninguém ver o que está preenchido e assinalado na cédula. E aí, além dessas posições que defendem o voto secreto, defendem uma reforma eleitoral para implementar o voto secreto, né, até dizendo que ele é a salvação do povo brasileiro em alguns casos, há também posições divergentes que nós encontramos nas notícias, que mantêm uma posição ou de maior cautela e de desconfiança em relação ao voto secreto, ou que negam a necessidade dele e apontam o voto público mesmo como a melhor opção. Né? É o caso aqui dessa notícia. Aqui temos duas. Uma é uma notícia republicana, que defende o voto a descoberto, né, o voto público, porque seria mais honrado ao povo brasileiro declarar em quem está votando. E aí tem uma outra notícia aqui, no caso comunista, do PCB, do jornal do PCB, em que é defendido uma posição de cautela em relação ao voto secreto, de que o voto secreto não vai alterar significativamente nada para a vida da classe trabalhadora, que tem necessidades que vão muito além disso, como emprego, moradia, alimentação, e que o voto secreto seria um mitificador, né, uma solução falsa para esses problemas concretos. E é isso, basicamente, um resumo assim, de como tem se dado o processo dessa pesquisa. Nós estamos agora na fase de analisar essas posições divergentes, né, sobre o voto secreto, e queremos fazer um levantamento sobre o Código Eleitoral de 1932 como uma próxima etapa fundamental assim, para melhor embasar a perspectiva que a gente vai adotar.